finish line. Take the flashback. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você já tem aí, vamos ler para nós entendermos a palavra de Deus. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e sexto dia, e assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pai querido, Pai amado, nós lemos a Tua palavra, queremos entender, Senhor. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Então a verdade é que o livro de Gênesis, como a Bíblia diz, é um livro teológico, é uma afirmação radical de monoteísmo, um só Deus. Então ele foi escrito para o povo de Israel. Os primeiros leitores do Gênesis, então voltava-se a entender de que havia um só Deus e Criador de todas as coisas. Israel necessitava desesperadamente de redenção espiritual. Então Israel precisava de uma redenção espiritual, pois estava há 400 anos sobre o domínio de uma nação estranha e por eleita o Egito. Então a mensagem de Gênesis, que quer dizer origens, e que há um só Deus, e que este Deus é santo, justo e moralmente perfeito, é um Deus de ordem, harmonia, beleza, é um Deus de justiça, é um Deus de amor. Então ele teve o cuidado de criar todas as coisas e ordenar tudo o que criou num cosmo equilibrado e hierárquico, ou seja, todas as coisas têm o seu lugar e a sua razão de ser em relação às outras. Você vê que Deus fez tudo perfeito, né? Se você prestar atenção, tudo, em todos os detalhes que Deus criou, realmente Deus pensou em tudo. Se ele fez um mosquito, ele fez a mosquita. Se ele fez a aranha também macho, né? Se ele fez o cachorro, ele fez a cachorrinha, né? Se ele fez uma cobra, mas ele também fez uma cobra macho, né? Então ele pensou em tudo. Ele nunca deixou. Tu pode ver que no universo não tem nada, né, que seja assim, tipo, Deus errou ali. Deus não errou em nada, né? Deus fez perfeito. Você vê que
o ser humano, como é uma coisa perfeita, né? Que coisa! Não existe não existe um cientista, um crânio aí, um inteligente que venha conseguir fazer um ser humano perfeito. Importante. Tudo na Terra foi importante. Você vê que o ser humano, quantos detalhes nós temos, né? Nós temos vários detalhezinhos. Detalhezinhos que, se você for prestar atenção, como é que foi plantado esse cabelo, né? Cada cabelo no seu lugar. E outra coisa, não podia passar daqui para cá, não pode passar daqui para lá, senão ia ficar esquisito. Já pensou? Se o cabelo emenda aqui emenda aqui e emenda geral, né? Apesar que o meu aqui, a orelha é cheia de cabelo e tal, mas isso aí é exceção, né? Todos, né? O meu também é cheio de cabelo aqui, mas não é exceção, né? Tem muita homem aí que é liso. Então, mas Deus pensou nos detalhes, né? A unha para se coçar. Se não tivesse a unha, como é que você ia se coçar? Você ia ter que pegar um pedaço de madeira, né? E proteção também da ponta do dedo. Tanto da proteção da ponta do dedo, como também para você, né? Então você vê que há os detalhes. Tantos detalhes que Deus pensou para te fazer feliz, para ser um ser feliz. E falando também nos animais, é a mesma coisa. Os sons dos animais, diferentes um do outro. O cachorro late, né? O cavalo, o leão, o galo, então quer dizer, tudo é diferente. Deus, então você vê que até a meditação hoje está diferente. Então você vê que os detalhes que Deus tem, a gente às vezes não para pensar, né? A gente não para. Deus poderia fazer o quê? Um mundo só claro, mas ele pensou também que teria que ter uma escuridão para o povo dormir, né? Para o povo dormir, aqueles animais que dormem de noite dormir, e aqueles que dormem de dia à noite poder. Olha os detalhes, porque tem animal que só dorme de dia. Morcego só dorme de dia. De dia ele se esconde, né? Durante o dia o morcego vai e se esconde, e durante a noite é que ele solta, aí que ele enxerga tudo. É o contrário. Então, como é que detalhes que Deus preparou, né? E tudo isso foi preparado para quem? Para nós. Para nós termos uma vida alegre, feliz, e ser um povo realmente dele. Então ele teve o cuidado de criar todas as coisas e em ordem tudo que criou, num cosmo equilibrado, hierárquico. Então, cada um no seu lugar. Ou seja, todas as coisas têm o seu lugar e sua razão de ser em relação às outras. Cada um tem. Ninguém invade espaço de ninguém, né? Tudo dentro do seu... Cada um, outra coisa. Cada ser tem a sua responsabilidade aqui na Terra. Cada ser. Se o mosquito tem uma finalidade, né? A barata tem a sua finalidade, a aranha tem uma sua finalidade, né? A lagartixa tem a sua finalidade, o rato tem a sua finalidade, todos eles têm uma finalidade, tem um propósito. Um propósito. Cada um tem o seu trabalho destinado a fazer. Cada um tem a sua, como é que se diz? Né? A sua missão aqui na Terra. Né? Para quê? Manter, né? O planeta em equilíbrio. Você vê que quando o ser humano começa a matar, né, alguns animais, ou começa a desmatar, cortar, limpar a terra, o que acontece? Começa a acontecer
desequilíbrio. Interessante isso, né? É interessante. O que nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo atualmente um desequilíbrio. O que está acontecendo? Calor fora de época, né? Frio fora de época, terremoto, maremoto, tanta coisa que está acontecendo, chuva demais num lugar e de menos em outro. Isso chama-se desequilíbrio. Mas Deus fez perfeito. Deus, quando fez, Ele pensou em tudo. Ele colocou tudo dentro de uma ordem, para que tudo viesse, né, ter a sua função. E a Bíblia demonstra claramente que não há um Deus Sol, ou um Deus Lua, ou uma deusa Terra, ou ao contrário. Todos os astros são o quê? São criação do único Deus. Então todos os astros são criação do único Deus. Então não existe nada além daquilo que Deus criou. Porque Deus Sol, não é. Deus Lua, não existe. Existe um Deus só. Por isso que esse livro de Gênesis, ele chama muita atenção para isso aí, né? Que esse livro afirma radicalmente que existe só um Deus. É o Deus que criou o céu, a terra e o mar. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 14, Colossenses, você tem aí? Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 14, eu vou lendo, você vai procurando aí. Diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do lado alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? À direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestado com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, na qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, citas, escravos, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, até 14, pois como eleitos de Deus, santos amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Voltando lá para Gênesis, capítulo 1. Então você vê que todas as coisas foi criado por Deus, por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que em Gênesis capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, o que ele diz lá? Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para o quê? Governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também o quê? As estrelas.
você vê que ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo, por quê? Porque ele sabia que todos nós iríamos precisar da luz do dia e da luz da noite. Então, não só nós, mas também os animais. E também as plantas. Você já imaginou o sol direto? Qual é a planta que vai resistir? Ia secar tudo, né? Não ia ter como. Então você vê que detalhes, como é que Deus imaginou, pensou, né, administrou. E olha que ele teve isso tudo aí para fazer 7 dias. 6 dias, 7 dias ele descansou. Então 6 dias ele trabalhou só arquitetando tudo. Cada dia ele arquitetava alguma coisa, né? E assim foi fazendo até. Então, ela mostra que Deus tem um propósito para cada parte da sua criação. Ele tem um propósito. Talvez você pense assim, para que a girafa? Para que serve a girafa? Tem um propósito. Para que serve o elefante? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Para que serve você? Tem um propósito, né? Qual é o propósito você? Perguntando agora para você. Qual é o propósito que Deus tem para você aqui na Terra? É ser o quê? Um adorador. Um adorador. Ele criou o ser humano para somente o propósito de Deus, a visão de Deus, o propósito de Deus, a direção que Deus tomou em relação ao homem e à mulher, era fazer com que ele viesse o que? Ser um adorador, né? Somente isso, mais nada. Agora, os animais, cada um tem o seu propósito. Então a sua linguagem não é científica, não é sociológica, não é política e nem filosófica. A linguagem dele não é isso. A literatura bíblica, em todas as suas modalidades, se destaca por essa principal característica, que é a palavra de Deus para a humanidade, e trata de quem é Deus e quem somos nós em relação a Ele. E o que representa o universo em relação ao Criador. Então a palavra de Deus, ela tem uma finalidade de nos orientar, nos dirigir e nos ensinar e nos colocar numa posição de identificar o que nós significamos para Ele, o que Ele significa para nós, e o que Ele quer de nós, o que nós queremos dele. A Bíblia, ela tem esse parâmetro. Então isso é muito importante. É muito importante nós aprendermos essas coisas. Porque jamais você vai aprender em algum lugar essas coisas. Porque essas coisas só vai ser ensinado dentro da casa de Deus. E aonde a igreja que tem um compromisso de ensinar, né, de pagar um preço, porque ensinar não é fácil. É mais fácil você, né, fazer outras coisas, menos isso. Quem é de Deus e quem somos nós em relação a Ele? É o que representa o universo em relação ao Criador. Então, ao falarmos da criação, estamos falando de quem? Da narrativa bíblica, encontrado nos primeiros capítulos de Gênesis, para uma melhor compreensão do texto. Então, Gênesis não foi escrito em forma de manual científico e nem descreve os mecanismos da morfologia ou da fisiologia da criação. Não, ele não foi escrito para isso. Ele foi escrito para que viesse ser uma linguagem de fato que transgride as leis científicas. Por exemplo, Deus criou a luz e trevas
no primeiro dia. Então você vê que há uma diferença. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, 17. 2 Coríntios, capítulo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. É nova. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então, esse versículo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas se passaram, e eis que já se fizeram novas. Volta lá para Gênesis, capítulo 1. Né? Agora é versículo 14. Versículo não. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Vai falar sobre a linguagem, né? Que a criação, que Deus criou trevas no primeiro dia. Diz assim, 3 e 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre quê? A luz e as trevas. Então você vê que Deus trabalhou numa situação de diferenciar uma da outra. Mas só criou o sol e a lua e as estrelas no quarto dia. Versículo 14. Diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento, que é as estrelas dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Você vê, olha como é que ele pensou, né? Porque você olha, tem gente que sabe disso tudo, né? Olha para as estrelas aí, nós estamos em quarto minguante, né? Na lua. Olha para a lua, quarto minguante. Aí olha para as estrelas, peraí, as estrelas estão assim, tá, então isso aí já é. Tem gente que sabe disso, tem gente que conhece isso, pessoal lá principalmente o pessoal lá da roça. O pessoal da roça sabe de tudo isso aí. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta leitura maravilhosa. A leitura, ó Deus, a qual o Senhor nos trouxe conhecimento. Conhecimento, ó Deus, profundos. Conhecimento que o ser humano, Pai, muitos não sabem, e muitos não querem nem se preocupar em saber. Muitos, ó Deus, está se conformou, está conformado, que vai chegar a noite, ele vai dormir. Vai chegar o dia, ele vai acordar. E assim, a vida dele vai se passando, sem conhecimento das profundezas da sua criação. Nós queremos, ó Deus, estudar mais isso. Queremos, ó Deus, nos aprofundar mais, ó Deus, neste conhecimento. Pai querido, eu queria tanto, ó Pai, que muitas pessoas estivessem aqui conosco, para que nós pudéssemos, ó Deus, traçar, Pai, planos de estudos de Gênesis a Apocalipse. Ah, Senhor, então, ó Deus, concede-nos, ó Pai, esse povo, para nos ouvir aqui nesta igreja. Concede-nos, ó Deus, esse povo para estar aqui, Senhor, para aprender junto conosco essas maravilhas que o Senhor tem escondido neste livro. Então, Pai, eu te peço, ó Deus, aqueles que vão ouvir essa mensagem, essa pequena mensagem, Senhor, que eles possam se despertar em querer te conhecer mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, Senhor, os teus planos, os teus projetos. Ajuda-nos, ó Deus, a despertar mais, ó Pai, em conhecer de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor, a Te dar o melhor dessa terra, o melhor do nosso coração, da nossa alma, para louvor e glória do Teu nome aqui na terra. Pai,
Abençoa, Deus, todos aqueles que vão ouvir, todos aqueles que estão ouvindo, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Repreende todo espírito contrário de entendimento. Joga por terra, Deus, todas as barreiras, todas as cadeias. Liberta essas pessoas, ó Pai. Faz, ó Deus, cria dentro delas um desejo. Senhor, uma vontade, um prazer de vir para a tua casa, Senhor. Senhor, que elas sintam, Deus, o prazer de estar aqui conosco. Senhor, de fazer parte desta família, Senhor. E só o Senhor pode convidar. Não temos como, ó Deus, não temos mecanismo de poder trazer esse povo para cá. Mas o Senhor tem. O Senhor tem jeito, ó Deus, de fazer um milagre acontecer. Principalmente, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, ó Pai, bispo lá do Conselho de Nova Vida. Pai querido, que eles venham se descobrir, Senhor. Que eles venham, Senhor, se reavaliar. Que eles venham, Senhor, colocar em prática, ó Deus, o chamado, Pai, do crescimento. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ah, Deus, que haja, Senhor, um despertamento neles, ó Deus, em relação, ó Deus, às igrejas de Nova Vida nos 4 cantos, Senhor, desse país. Pai querido, que isso está me incomodando, ó Pai. Eu sinto, ó Deus, um desejo de querer ajudar todas essas igrejas, porque eu estou passando, ó Pai, por um momento difícil aqui. Eu imagino quantos estão passando, ó Pai, nesses 4 cantos desse país. Pai, eu te peço em nome de Jesus, desperta, ó Deus. Senhor, chama para a responsabilidade. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, faz uma mudança, Senhor. Deus, faz acontecer, ó Deus, um milagre, Senhor. Ó Deus, renova, Senhor, as forças, os ânimos. Deus, desperta, Senhor, novos caminhos, novos projetos. Ó Deus, novas visões, ó Pai. Que os nossos encontros, ó Deus, seja, Pai, para nós podermos colocar em prática, Pai, projetos e visões novos para cada dia, cada ano, Pai, que nós viemos viver nessa terra. Desejo ver, ó Deus, o crescimento da nova vida, Pai. Desejo ver, Pai, porque eu sou uma nova vida. Eu sou uma nova vida, Jesus. E eu não quero deixar essa nova vida morrer. Essa nova vida, Senhor, ficar no esquecimento. Ficar, ó Deus, Senhor, no marasmo, Pai. Acomodados, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Mexe, Senhor, com a nossa direção. Mexe, Senhor, com a nossa igreja, Pai. Ó Deus, aviva a nossa igreja, Pai, para a gente ir para o mundo, para ir para a rua, Senhor, fazer aquilo, Senhor, que o Senhor deixou ordenado na Tua palavra, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, para salvar, curar e libertar homens e mulheres perdidos nesse grande universo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, aceita, ó Deus, essa humilde oração para a glória e honra do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Glória a Deus.